Então, olha, eu vou falar um pouco e rápido, né, resumido, tá, da política de enfrentamento de doença crônica, né, e da promoção da saúde. Então, primeiro, o nosso cenário é de uma carga alta que vem aumentando, né? Nós temos uma transição epidemiológica, né? Nós temos uma transição desigual no país, né? As regiões mais pobres elas têm uma transição mais lenta, as regiões mais ricas, como o Sul e o Sudeste, com uma transição ainda mais adiantada, mas não completa. Tá? E ela não está completa, depois vou explicar as razões. Mas a gente tem algum êxito nessa política, nesses últimos 17 anos, que é o que eu vou mostrar para vocês. E a questão é se é possível alcançar um maior impacto com foco em algumas prioridades. Essa é o nosso padrão de mortalidade proporcional por idade, por grupo de idade. Tá? Vocês podem ver que a mortalidade, 49% da nossa mortalidade é dessa faixa etária de 70 anos e mais, o que é muito baixo. Tá? Isso mostra que a gente tem uma alta mortalidade prematura. 51% da população brasileira morre antes de chegar aos 70 anos, o que é muito grande. Né? O que a gente quer? Empurrar essa mortalidade para depois dos 70, depois dos 80, ou seja, estender a expectativa de vida. Né? Essa faixa etária, que é a faixa etária de 45 a 69 anos, que seria o nosso foco principal, porque morre principalmente aqui por doença crônica. Esse grupo mais jovem, 15 a 44, é uma morte por violência. Tá? Acidente de transporte e homicídios, né? Que é basicamente o que compõe a causa externa nesse grupo de idade. E o nosso sucesso de política pública é esse grupo menor de 15 anos, em que a gente reduziu a mortalidade significativamente nesses últimos anos. Ela baixou, vocês observam que ela era mais que 30% da mortalidade no país em 79, né? E ela hoje está em torno de 5%. Ela ainda tem que baixar mais. 2% é a meta, porque 5% ainda é muito alto. Então, a gente ainda tem regiões que eu tenho 10% da mortalidade é desse grupo menor de 15 anos. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma transição ainda que eu poderia chamar de incompleta. Né? Eu ainda tenho muita morte prematura e eu ainda tenho muita morte por causa externa. Né? E aí eu quero mudar esse cenário. Né? Como é que eu vou mudar esse cenário? Bem, daí nós temos um plano de enfrentamento das doenças crônicas, né? E esse plano ele vai se fundar principalmente focalizando os 4 grupos principais, né? Cardiovascular, respiratória crônica, câncer e diabetes. Tá? E os fatores de risco que levam a essas doenças, né? Determinantes, né? Tanto proximais como distais, né? Tabagismo, atividade física insuficiente, uso nocivo do álcool e alimentação inadequada. Esses seriam os conjunto de 4 grandes fatores de risco para as doenças crônicas que, então, são prioridades. Tá? Para isso, nós temos 3 eixos de atuação. O eixo 1, vigilância e informação, monitoramento, avaliação, promoção da saúde e o cuidado integral. Nosso departamento responde pelo eixo 1 e o eixo 2, que é principalmente o que eu vou discutir com vocês. Então, no eixo 1, né, a gente pode ver, separando agora a mortalidade prematura pelas 4 doenças que eu mencionei para vocês: cardiovascular, respiratória crônica, diabetes e neoplasias. Tá? Essa tendência por região, vocês podem observar, então, né, eu tenho uma tendência de redução da mortalidade prematura, que vai de 30 a 70 anos de idade. Tá? Mas eu tenho uma transição diferente. A região Nordeste é uma região que tem reduzido pouco. Apesar que ela tem uma redução, 1,9% ao ano, tá? Desde 2000 a 2016.
a 2015, desculpe aqui, mas ela ainda reduz pouco comparado ao Sul e Sudeste, porque ela faz uma transição mais tardia. Então, ainda há poucos anos, ainda tinha uma alta mortalidade infantil e uma alta mortalidade por doença infecciosa, né? Pelo grupo que a gente chama de infecciosas e materno-infantis. Então, ela faz ainda uma transição mais tardia, que ainda com uma redução menor da mortalidade prematura por doença crônica. Por outro lado, outras regiões, né, como o Sul e Sudeste, né, vindo uma redução de mais ou menos... obrigada. Alô? 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 Não, ele realmente não quer funcionar hoje. Não. Então, vem com uma redução de mais ou menos 5% ao ano, né, nesse cenário. Tá? Mas essa redução ela é basicamente pela doença cardiovascular, tá? Que é quem, de fato, reduz, né, mortalidade nesses últimos anos. Aqui a gente compara o ano de 2000 com 2014, num cenário que eu tenho sexo masculino e feminino. Observem, claro, que a mortalidade é maior entre os homens, né? Em todas as faixas etárias, não é só por doença crônica, é também por doença infecciosa e por violência muito mais. Então, né, 92% dos homicídios são de homens, não de mulheres, né? Mesmo os acidentes de transporte, né, também 80% as vítimas são homens e não mulheres. Tá? Então, a gente tem uma alta mortalidade, né, do sexo masculino. Isso vale para a doença crônica e vale para a doença que a gente chama de prematura. Tá? O que a gente observa é que, em 2014, eu reduzi a diferença entre homens e mulheres um pouco. Né? Eu tinha a diferença de 1,6, ela virou 1,5. Um pouco de redução dessa diferença, mas ela mostra que eu reduzi mais a mortalidade entre os homens, né? Que poderia ser um objeto mesmo de foco da política pública na saúde do homem. Aqui eu tenho a mortalidade por doença isquêmica do coração por estado no Brasil. São dois cenários, 1990 e aqui 2015. O que vocês podem observar é uma redução importante da mortalidade por doença isquêmica do coração. Exceção, especialmente nesses estados da região Nordeste, né? Estados aqui que tinham mortalidade menor, eles aumentaram, faz parte dessa transição aumentada, aumento da expectativa de vida, né? E aí também aumento da mortalidade por doença crônica, sem o benefício da redução observada em outros estados. Né? Então, ele reduz menos, daí ele mantém uma taxa mais alta que os estados mais desenvolvidos, né? Mas a gente já vê no Sul e Sudeste, exceção sempre do Paraná, é impressionante, o Paraná sempre mantém taxas mais altas, isso vale para tudo. Vale para a violência, para a doença crônica, para a doença infecciosa, para várias coisas. Né? Mas a gente vê uma redução significativa no Sul e Sudeste, na mortalidade por doença isquêmica, essa mortalidade é para ambos os sexos. E também para a doença cerebrovascular, né? Que também nós temos uma redução com esse. Mesmo nesses estados que ainda mantêm taxas mais altas, elas reduziram em relação a 1990. Tá? As neoplasias, eu já tenho um cenário diferente. Né? Eu tenho uma alta mortalidade aqui no sul do Brasil, Sudeste e Centro-Oeste. Eu mantenho uma alta mortalidade ainda no Sul, mas com redução já na região Sudeste, especialmente São Paulo. São Paulo tem uma redução importante na mortalidade por neoplasias, né? E Minas Gerais também, Rio de Janeiro também. E, ao contrário, né, eu vejo um aumento na região Nordeste, tá? Que faz parte desse processo também de transição e também de quê? De uma região que ainda não tinha, né, o aumento da tecnologia para tratamento de neoplasias, ela se deu no período mais recente. Tá? Então, a gente tem uma oferta de tratamento para câncer que cresce muito a partir de 2010. Né? Até 2016, o aumento na região Nordeste foi 65% de oferta de tratamento, mas esse impacto ainda não é visível. Esse impacto só vai ser visível em mais alguns anos, que a gente vai poder ver se
se esse aumento reduziu, né, significativamente a mortalidade ou se aumentou a redução na mortalidade por neoplasias. Tá? A gente tem um sistema de vigilância de fatores de risco montados, que é baseado em algumas pesquisas domiciliares, a Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013, feita a cada 5 anos. Então, próximo ano, 2018, nós vamos ter a segunda edição da pesquisa. Então, a pesquisa que busca monitorar não só morbidade, né, tanto de doença crônica, mas também de violência e também fatores de risco para a doença crônica. A pesquisa de saúde dos escolares, realizada a cada 3 anos, também nas escolas, com o objetivo de monitorar comportamentos de risco no adolescente e avaliar, então, política pública e impacto nesse grupo, né, populacional, e o inquérito por telefone, que é o Vigitel, né, que é um inquérito anual de fatores de risco comportamentais, principalmente, e alguns metabólicos que são referidos, em que a gente faz o monitoramento, então, dos hábitos de fumar, de hábito de beber, de tipo de alimentação, exercício físico. Né? Anualmente, esse é o inquérito que a gente realiza nas capitais do Brasil, né? E a gente tem publicado, no ano seguinte, os resultados do ano anterior. A gente já tem uma série de 11 anos que a gente tem monitorado. Bem, as frequências, então, das condições crônicas não transmissíveis como diagnóstico médico, na pesquisa de 2013, então, isso aqui é referido que tem um diagnóstico médico. Tá? A hipertensão é mais prevalente, né, com em torno de 21%, o que é próximo aos resultados do Vigitel, que a gente tem, que é só para a capital. Tá? Colesterol aumentado, 12,5%, 7,6% depressão, artrite ou reumatismo, 6%, diabetes, 6%, asma, 4,4%, alguma doença do coração, 4%. São adultos de 18 anos ou mais aqui. A pesquisa, já por região do Brasil, né, comparando, então, o valor nacional, tá, para a hipertensão arterial e as regiões, mostra que as regiões que eu tenho mais hipertensão é Sul e Sudeste. Mas, na realidade, o que pode estar ocorrendo é um subdiagnóstico nas outras regiões, né? O que nos deixa preocupado, né? Quanto que eu espero que a região Norte e Nordeste ainda tem de subdiagnóstico, portanto, gente sem tratamento, daí a importância de projetos como esse, de identificação de hipertensos e diabéticos precocemente, o mais precocemente possível, para que você possa imediatamente iniciar o cuidado e aí sim fazer prevenção secundária. Tá? As internações por doença crônica não transmissível, pegando aquelas 4 doenças, tá? Vocês podem observar também que elas têm reduzido. Claro que a gente só está olhando para as internações no Sistema Único de Saúde, né? Nós não estamos olhando o setor privado total. A gente aqui olha o privado conveniado com o SUS, né? Ou contratado ou conveniado. Tá? Mas, de alguma forma, algumas regiões, como o Norte, 90% da população é SUS-dependente, né? O Nordeste também. Então, a gente tem uma boa ideia, né, nessa tendência de redução da internação. Ela vem junto também com a tendência de redução da mortalidade. Tá? Porque eu poderia reduzir a internação só cortando leito hospitalar. Isso também reduz a internação. Né? Assim, é uma forma, inclusive, muito prática de reduzir a internação. Fecha o hospital, não tem mais internação, cai a internação. Tá? Então, a gente sempre tem que estar atento a esse indicador. Não, né? Mas a mortalidade vem reduzindo. Né? Mostra que as duas estão andando juntas. Né? Eu tenho reduzido complicação, né? E tenho reduzido mortalidade também. Aqui a gente já vê essa redução na internação por região. Observem que a região sul reduz, mas é a região que mais interna, assim, muito mais que as outras regiões. Tá?
A região sul é a região... Não, o Rio é o estado que mais tem número de idosos, mas, enquanto região, é a região sul. Tá? Então, uma região, e ainda uma região... Oi? Você tem a proporção de leitos oferecida à população? Porque eu posso internar mais, porque tem mais necessidade. Exatamente. Exatamente. Não porque a gente trata mal. Não. Mas eu acho que mas assim, veja bem, eu tenho uma oferta e tenho uma necessidade também, né? Porque, às vezes eu posso ofertar. O que a gente tem percebido, por exemplo, nós temos uma oferta na região Nordeste e na Norte ainda muito baseada no perfil anterior. Ou seja, tem muita oferta para criança e, né? Eu sou da região sul. Claro. A questão das doenças respiratórias, Isso. rapidamente na região sul do inverno, Tem uma explosão. o que dá de notícia em jornal, que faltou leite para as crianças, para os adolescentes, para os idosos. E mais, mas assim, vocês têm um problema no sul importante. É o estado que mais fuma no Brasil, é sul, né? Não é só, é Rio Grande do Sul e Paraná. E vocês têm muito impacto ainda dessa exposição ao tabaco, né? O que dá câncer, o que dá doença respiratória crônica, que é associada com frio, dá muita pneumonia ou influenza, né? Pneumonia em geral, e aí muita internação. Tá? Então, Mesmo assim, a mortalidade, digamos, o índice de sobrevida é maior que a mortalidade. A mortalidade prematura tem reduzido. E a morte por câncer tem aumentado porque os indivíduos estão ficando mais idosos. Mas São Paulo também, e São Paulo mudou o perfil. Eu acho que uma parte do problema no Sul ainda é a grande exposição ao tabaco, que não reduziu como reduziram nos outros estados e capitais. Tá? Você tem um impacto muito grande dessa redução do consumo do tabaco, que no Sul a gente ainda não viu. Tá? Esse é o fator de risco que diferencia bastante os dois estados principais do Sul, que é Santa Catarina, desculpa, com exceção de Santa Catarina, que é Rio Grande do Sul e Paraná, né? Em relação ao perfil de mortalidade de São Paulo, né, que a gente compara muito esses dois estados com São Paulo, porque são mais similares, né, o perfil de morte. Tá? Vocês veem que tem uma tendência de redução maior até na região centro-oeste. Né? A região centro-oeste é a região que reduziu muito o consumo de tabaco, e tem muita gente que vem do sul do Brasil, né, para lá. O eixo de promoção da saúde, né? Então, é uma política nacional, promover equidade e melhorar as condições e modos de viver, né, e trabalhar com foco em determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais, ou seja, mudar comportamento. Né? A mudança de comportamento numa população ela toma tempo, tá? Mas ela é possível. Assim como a gente tem conseguido reduzir o hábito de fumar, né, a gente pode e tem reduzido outros comportamentos. Tá? Então, o foco importante dessa política, né, não vou detalhar isso aqui, eu vou deixar essa apresentação aqui, mas são os eixos temáticos transversais, né, da política de promoção da saúde, e aí, né, focalizando temas prioritários, ou seja, ela se desenvolve no território. No projeto que o Davi descreveu aqui para vocês, nós vamos associar um componente de promoção da saúde, porque, se a gente seguir no ritmo que está, de doença crônica, eu tenho reduzido muito cardiovascular, mas essa é uma tendência até mundial. Né? Hoje, nos Estados Unidos, a principal causa de morte é câncer de pulmão, não é doença isquêmica do coração. Né? Então, a tendência nos países envolvidos é a redução grande da cardiovascular. Nós estamos seguindo essa tendência, apesar que a gente pode aumentar a velocidade de redução, a gente tem margem para aumentar, mas o que a gente tem de problema que tem surgido são as neoplasias. Né? E são muito mais custosas, né, e que dependem muito de tecnologia no tratamento e identificação, né, prevenção secundária, identificação precoce, tratamento precoce. Essa política de promoção, então, ela vai buscar trabalhar os fatores de risco, né, promovendo saúde. Tá?
Os temas prioritários, então, né? Educação, então, saúde na escola, né? Alimentação, atividade física, redução do uso do tabaco, uso abusivo do álcool e outras formas, como mobilidade segura nas cidades, a questão da vida urbana, redução de violência, cultura da paz e promoção do desenvolvimento sustentável. Os programas de promoção, principalmente, né, o Saúde na Escola, reorientando a alimentação na escola. Né? A escola ela tem que ser um lugar de promoção de saúde. Né? Não ofertar Coca-Cola nas escolas. Né? Apesar que a gente não poderia estar falando da Coca-Cola. Das bebidas açucaradas, né, na escola. Reduzir. Zero valor, ao contrário. Né? Melhorar, por exemplo, a comida, ser uma comida fresca. Né? A estratégia é produtores locais, comida orgânica. Né? A criança tem que comer bem saudável para ela aprender a comer bem saudável para o resto da vida. Tá? Se ela não aprender de pequena, não vai aprender. Aí eu não mudo o comportamento. A outra é a Academia da Saúde, que são projetos que estão estruturados junto da atenção básica à saúde, né, em que a gente associa um equipamento que vai ofertar exercício físico, então ele vai contratar professores de educação física, nutricionistas para orientar a dieta, tá? E, com isso, eu crio um outro movimento junto da atenção básica, que é a identificação do problema, tratamento iniciado, e, em vez de só falar para o paciente, se exercite, ou mude a sua dieta, eu ofereço, né, o exercício físico e ofereço a nutricionista. Senão, nós não vamos mudar essa tendência também. Tá? Então, eu quero, já os pacientes que já têm algum nível, né, de doença ou nível de fator de risco, seja metabólico, seja comportamental, tá, que a gente consiga colocar eles não só num cuidado, né, mais precoce possível, mas também num projeto de promoção da saúde, tá, em que eu consiga, com isso, desmedicalizar esse problema e fazer com que ele viva mais tempo e mais saudável. O incentivo à alimentação, né, nós temos algumas proibições em relação à nossa própria dieta no Ministério. O Ministério não financia mais eventos que vão comprar Coca-Cola e oferecer para os convidados. Tem que ter frutas, tem que ter uma oferta. A gente tem um menu, um editalzinho que estabelece essa diretriz, né? E as campanhas também de hábitos saudáveis que já iniciaram na página do Ministério. O monitoramento dessas metas, né? Só para a gente terminar, que meu tempo também está acabando. Bem, como eu disse para vocês, nós organizamos um sistema de monitoramento e avaliação, em que eu tenho pesquisas associadas com dados coletados na rotina, como mortalidade, internação, né, tratamentos e pesquisas. Tá? Então, o que nós temos? O valor de linha de base de 2010, tá? Redução da mortalidade prematura, né? A gente tem um resultado mais recente, a gente ainda não atualizou, né, mas a gente já vê uma redução no Brasil. A prevalência de tabagismo, a linha de base é 14%. A gente, em 2016, Vigitel, por telefone, a gente tem 10%, e a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 aponta 14,5%. A mamografia, que a gente vê um aumento, né, em 2016 de 78%, isso também é Vigitel e capitais, o que mostra que eu tenho maior acesso nas capitais, tá? Mas onde mora 50% da população também. E a Pesquisa Nacional de Saúde mostrando 60% em 2013. Tá? Papa Nicolau é uma oferta que Vigitel e a pesquisa têm valores aproximados, né? Mais ou menos 80% nas capitais. É uma mortalidade que a gente tem reduzido, e a mortalidade nesse grupo de idade aqui, de câncer de mama, a gente também está reduzindo. Né? O aumento da prevalência de atividade física, nas capitais, quase 38%, e a pesquisa Vigitel, 22,5%, desculpa, a Pesquisa Nacional de Saúde.
Contenção do crescimento da obesidade em adultos. A gente teve um crescimento muito rápido da obesidade em adultos, mas a gente hoje está conseguindo estabilizar. Apesar que no próximo ano nós vamos medir outra vez, essa é uma medida que não é... No Vigitel, ela é referida, e na pesquisa ela é medida. Tá? E aí nós vamos aferir, de fato, se a gente está estabilizando. Enquanto obesidade referida, a gente tem estabilizado a tendência. E o aumento do consumo de frutas e hortaliças, né? E a redução do consumo abusivo do álcool. Apesar que essa redução é muito pequena no álcool. Ela ficou em 4%. Ou seja, é uma guerra que ainda a gente está perdendo de goleada, né, nesse consumo. Muito difícil até regular a propaganda, que a gente tem tentado e não tem conseguido. Né? Não, é isso que eu queria mostrar para vocês. Cumpri meu tempo. Tá? Obrigada.